Muito bem, e com a prisão do caloteiro do motel, a gente começa a edição de hoje. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Esse jovem de 20 anos foi pro motel, aproveitou, curtiu, só que na hora de pagar a conta começou o problema. Não tinha dinheiro, não queria pagar. E aí, claro, naquela confusão, as funcionárias do motel acabaram chamando a polícia. Aí que o trem complicou mais ainda. Ele começou naquela história de não quero me identificar, não quero isso, não quero problema. Sabe por que ele enrolou desse jeito? Porque, na verdade, ele era um foragido da justiça desde 2020. E aí não teve jeito, ele acabou preso. Sobre a conta do motel, como ficou, eu te conto daqui a pouquinho. Muito obrigado, Maicon. Até já. Supermercado é alvo de uma ladra em busca de picanha. Kátia Gomes. E não só picanha, viu, Malta? Além de ter tentado furtar 7 peças da carne, ela também pegou queijo, presunto, vassoura, adoçante e até refresco em pó. Sabe o saldo desse prejuízo? Daqui a pouco eu conto pra vocês. Obrigado, Kátia. Até já. Você vai ver a condenação daquela mulher. Esse caso foi chocante. Quem estava aqui no Distrito Federal vai lembrar. Uma mãe que aplicava insulina nos filhos para simular uma doença neles, fazer vaquinha e ganhar dinheiro com isso. Vitória Mello. Luana do Nascimento foi condenada a 32 anos de prisão em regime fechado. Ela vai responder por 2 tentativas de homicídio e 1 homicídio, crimes praticados contra os próprios filhos. Esse caso, Felipe, veio à tona em 2017, quando câmeras de segurança de um hospital flagraram a Luana aplicando insulina em um bebê, o filho dela de 2 meses de vida. Condenada agora, né? Teremos os detalhes já já. E junto comigo você vai conhecer o casal brasiliense que vai rodar o mundo num micro-ônibus. Posso te fazer um convite? Bora embarcar em um passeio por 17 estados brasileiros e 12 países durante 5 anos. Para muita gente é quase loucura essa proposta, mas para Letícia não. Ela topou na hora. E olha que nunca tinha nem viajado. O lugar mais longe que você já tinha ido fora do quadradinho foi onde? Valparaíso. Não sei se o casamento aguenta, hein? Tomara que sim. Bom, viajar mesmo só de ônibus, porque de avião tá o olho da cara. O fim da alta temporada ajudou a aliviar o bolso do consumidor. Em março, o reajuste nas passagens aéreas dos voos nacionais chegou a 45%. Credo, nosso jornal já está começando. 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo e começamos falando de saúde. A pandemia de Covid-19 trouxe para a nossa rotina algumas mudanças que são um caminho sem volta, né? Quer um exemplo? É o caso das consultas médicas que são feitas à distância. Nesse ano, o número de atendimentos por telemedicina deve ser 3 vezes maior do que o registrado em 2021. Com 6 quilos a menos, Vanessa se sente muito melhor. O tratamento com o endocrinologista está dando certo e hoje é dia de ver o médico. Mas à distância, porque trata-se de uma teleconsulta. A Vanessa, que você vê aqui na tela, está a 11 quilômetros de distância do consultório do Dr. Fernando. Esse formato de atendimento foi legalizado e popularizado por força da pandemia. Essa é a visão que os pacientes têm do médico. Tem paciente de Portugal, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, pacientes de outros países. Tem pacientes que têm, às vezes, marcado de vir presencial, mas o trânsito está muito grande, eles param o carro e fazem pelo celular e acabam fazendo a consulta ali. Vanessa cita as vantagens. Eu ganho muito tempo e eu tenho muita atenção dessa forma também. Quase metade dos usuários de internet no Brasil já acessaram algum recurso de telemedicina. A maior parte das consultas online foi na rede pública. Na cidade de São Paulo, foram quase 1.200.000 atendimentos desde 2020. Mas na rede privada, a telemedicina também é uma febre. No ano passado, o número de atendimentos mais que dobrou no país. E em 2022, deve chegar a 30 milhões. Neste hospital pediátrico particular na capital paulista, 25.000 crianças já foram atendidas à distância. Alguns planos de saúde cobrem inclusive o uso de um equipamento que, com a ajuda da família, permite ao médico ouvir o pulmão, os batimentos cardíacos, observar a garganta do doente.
mesmo estando longe. Agora eu vou pedir para você trocar e colocar o estetoscópio no aparelho. A gente vai fazer a ausculta cardíaca do Bruno. No auge ali da pandemia, uma família que estava ali receosa, não saía, a gente conseguia ali naquele momento dar acesso à saúde sem ela se expor. Mesmo com a redução dos casos de Covid, a telemedicina se mantém como uma alternativa. Mas tem horas que só cara a cara. No caso de não melhorar, procurar retornar na telemedicina ou até mesmo procurar um pronto-socorro presencial. Notícia importantíssima para você que está em casa, para todos nós que estamos muito preocupados com a conta de luz. A gente vai lá para o Palácio do Planalto agora para falar sobre dois assuntos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. O primeiro deles é esse. No fim da tarde de ontem, o presidente anunciou a redução na conta de luz a partir do dia 16 de abril desse mês. O segundo assunto é que parece que o filho do presidente Bolsonaro, Jair Renan, vai precisar prestar depoimento na Polícia Federal hoje à tarde. O André Anelli tem as informações. André, boa tarde para você. Começa, por gentileza, falando da conta de luz. Qual que é a expectativa de redução nessa tarifa? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a conta de energia deve chegar a 20%. O desconto é motivado pelo fim da bandeira tarifária de escassez hídrica, que acrescenta cerca de R$14,20 na conta em cada 100 kWh consumidos. A evolução para a chamada bandeira verde foi possível principalmente pelo aumento no fluxo de chuvas nos últimos dias, que permitiu o aumento de produção pelas hidrelétricas, que são mais baratas e têm menor impacto ambiental do que as termoelétricas. Agora, uma outra notícia que a gente traz aqui também direto do Palácio do Planalto, como você destacou, envolve o filho de 4 do presidente da República, o Jair Renan. A polícia apura se ele atuou junto ao governo federal em benefício da própria empresa, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. O inquérito foi aberto em março. Pessoal, a gente estava com dificuldade de ouvir o André, né? Sobre o assunto do depoimento do filho do presidente Bolsonaro, a gente já traz as informações. Sobre a redução na conta de luz, então ficou claro, a partir do dia 16 de abril, a bandeira volta a ser a verde, que é a mais barata de todas as tarifas que incidem sobre a conta de luz, e é quando o reservatório está cheio, né? E a gente pode usar energia elétrica com mais tranquilidade. Bom, 2022 é ano de eleição. Na presidência da República, a disputa, por enquanto, dos pré-candidatos está muito polarizada, né? De um lado, o ex-presidente Lula, do outro lado, o atual presidente Jair Bolsonaro, polarizam essa disputa e alguns partidos tentam viabilizar um terceiro nome. Agora, se tiver muita gente disputando com os dois grandes, esse terceiro nome não vai ser muito viável estatisticamente. No final das contas, pode não ter muito voto. É por isso que os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania estão negociando a definição de um único candidato dessas 4 legendas para disputar a eleição para a presidência da República. Eles até marcaram uma data para anúncio do nome definitivo. Os presidentes dos 4 partidos se reuniram na tarde desta quarta-feira para discutir a apresentação da chamada terceira via para as eleições de outubro. Em nota, eles afirmam que o candidato ou candidata de consenso será anunciado no dia 18 de maio e conclamam outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto. O vice-presidente do diretório em São Paulo, o deputado federal Júnior Bozella, voltou a defender a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, que recentemente se filiou à sigla. O Moro está habilitado para qualquer discussão, para qualquer disputa. E as pesquisas hoje já mostraram que a saída do Moro de uma discussão, ela enfraquece o campo democrático. A senadora e pré-candidata do MDB, Simone Tebet, recebeu a visita do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que tem feito acenos a uma possível chapa com a MDBista. A primeira via tem que ser da conciliação, a que busca convergência. Não dá para aceitar que seja a terceira em relação a outras duas que são excludentes. Enquanto isso, também em Brasília, João Dória, pré-candidato pelo PSDB, recebeu a visita de parlamentares e políticos na sede nacional do partido. Já o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, esteve na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um almoço. Ciro disse que deseja ter o apoio de Pacheco e de seu partido, o PSD, mas que ainda será preciso mais tempo para fechar alianças.
dele pertence a um partido, o PSD, que está sendo conduzido de forma muito correta pelo meu amigo Gilberto Kassab. É evidente que se eu pudesse ter o apoio deles, eu ficaria bastante feliz, mas é preciso dar o tempo ao tempo para que amadureça as coisas de forma segura. Nas eleições 2022 vai pegar fogo, né? De volta ao Distrito Federal, a Polícia Civil realizou hoje uma operação para prender integrantes de uma quadrilha suspeita de desviar 4 milhões de reais de uma instituição financeira. A gente vai acionar ao vivo o repórter Maicon Leão, que traz os detalhes para a gente. Maicon, é com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária, inclusive uma força-tarefa envolvendo a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão e do Pará. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Como que funcionava esse esquema? Essa empresa teve esse valor altíssimo que você falou aí, desviado, quando eles tentaram acessar o aplicativo, perceberam que houve uma falha e entraram em contato com o gerente do banco. Só que não se sabe ao certo ainda como, mas no meio dessa conversa entre o funcionário e o gerente do banco, alguém entrou se passando pelo suporte técnico desse banco. E foi aí que eles conseguiram ter acesso aos computadores dessa empresa e foram instalando aplicativos, programas, coisas que facilitassem esse acesso às senhas. Esses criminosos precisavam de acesso de 2 gerentes, por isso a operação chama Double Check, e eles conseguiram acesso desses gerentes, essas senhas, e aí começaram a fazer as transferências. Fizeram transferências de 500 mil, de 1 milhão, e aí começaram a fazer outras pequenininhas até para evitar que chamasse atenção. Quando o departamento técnico do banco percebeu o que tinha acontecido, entrou em contato com a empresa, e aí eles já descobriram que tinham sido realmente vítimas de um golpe, de uma quadrilha. Quem vai trazer os detalhes pra gente, como funcionava e como foram essas prisões que aconteceram hoje, inclusive, Malta, um desses 5, na hora que a polícia chegou em casa, ainda tentou escapar, saiu pulando o muro, mas não teve jeito, terminou preso. Ao meu lado está aqui a delegada Letícia Lourenço, que vai trazer detalhes para a gente dessa operação. Doutora, então, eles faziam justamente esse esquema de se passar pelo banco para conseguir fazer essas transferências? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma organização criminosa, com alto nível de especialização, justamente porque conseguiram induzir a vítima a esse erro e, inclusive, dar acesso a todas as máquinas da empresa para que eles instalassem essas vulnerabilidades e tivessem acesso às contas. Então, você vê que o nível de informação dessas pessoas era bastante alto. A gente está falando de 4 milhões de reais, ou seja, uma empresa grande que tem também um suporte de TI, um departamento de TI, mas que mesmo assim, essa expertise dos criminosos conseguiu convencer esse departamento que eles estavam realmente falando com o banco. Exatamente. Teve uma comunicação após essa falha, né? E aí realmente a vítima foi induzida a erro. E tudo o que aconteceu foi chancelado pela parte de TI da empresa. Foram eles que permitiram essas vulnerabilidades, justamente porque eles estavam convictos de que era o setor de segurança do banco. E aí, momentos depois desses acessos, de liberarem para os criminosos, o departamento técnico do banco, o real, o verdadeiro, percebeu que estava tendo essa movimentação, digamos assim, até estranha para parte da empresa. E aí foi quando eles entraram em contato? Isso. Os autores levaram até bastante tempo nesse convencimento, né, até para poder fazer todas as instalações. Precisavam de acesso a várias máquinas para obter as senhas, né, desses 2 gerentes. Então, esse processo levou um tempo. Quando o banco comunicou, né, percebeu, tá tendo movimentações estranhas. E aí eles viram que era fraude e bloquearam, né? Interromperam o contato, bloquearam todas as máquinas. Mas até aí já tinha. Exatamente, já haviam ocorrido diversas transações ali via Pix, que são muito rápidas, né? E um detalhe é que essas primeiras transações, que tinham um valor bastante alto, foram para contas de empresas, né, de pessoas jurídicas, o que é uma facilitação do crime, porque os setores bancários, né, de segurança não vão questionar que uma conta de pessoa jurídica receba R$1 milhão, R$500 mil. É exatamente o que eu ia perguntar para a senhora. Aposto que na minha conta e na do Malta um valor desse não cai de jeito nenhum, o banco já bloqueia lá na hora. Mas nesse caso, então, eles criavam contas laranja, a senhora me falou que identificaram cerca de 70 contas que eles usavam para esses crimes? Essas primeiras contas foram de empresas jurídicas. Nós tivemos, durante a investigação, verificamos que essas empresas não existem, não tem nenhuma informação delas na internet, não divulgam, não tem rede social, e nos locais funcionam residências, né, o endereço é incorreto. Ou quando chega a casa está abandonada, vazia, teve casos assim? Exatamente.
Então, assim, a gente vê que eles abriram essas contas pouco tempo antes da fraude. Teve conta que foi aberta no dia anterior, né? Nós temos aí diversos bancos virtuais agora que facilitam essas aberturas, né? Então, acaba que isso também ajuda os criminosos a promover essas movimentações. Doutor, a vítima, essa empresa que foi vítima desse crime é aqui do Distrito Federal. Mas os presos são de fora, eles coordenavam tudo, o esquema de outros estados? Isso, a gente tem essa dificuldade, né? Nós temos competência para investigar porque a agência bancária da vítima é situada aqui em Brasília. Só que, pelos crimes serem virtuais, eles podem ser praticados de qualquer local do país. Mas nós identificamos esses principais envolvidos nessas cidades, né, de Marabá, no Pará, São Luís, no Maranhão, e Imperatriz, também no Maranhão. Outros polícias, até de Goiás, também nos deram suporte para tentar identificar outras pessoas que estão em outros estados, né, justamente em Goiás. Mas realmente é bem complexo. A gente precisa muito contar com o apoio dessas outras unidades. Obrigado. A gente está falando de um caso específico, essa investigação em cima de apenas uma vítima, mas no decorrer das investigações vocês descobriram que eles já costumavam fazer isso com outras pessoas e outras empresas? Exatamente. Isso foi um dos motivos pelos quais a gente pediu a prisão deles. Verificamos ali, através do Banco Central, que eles já tinham cometido diversas outras fraudes bancárias, né? Ou seja, é uma organização que já atua há bastante tempo, né? Não estavam, pelo visto, interessados em parar, né? E aí, para interromper essa escalada criminosa, nós pedimos essa prisão deles. Obrigado. A gente está falando de 5 presos, eles tinham uma organização criminosa mesmo, dividida por tarefas. A polícia já sabe como é que funcionava, se um comandava, os outros eram responsáveis pelas contas, por conseguir essas contas. E como a senhora disse, teve conta que foi aberta um dia antes dessa fraude. Esse tipo de crime ele é muito comum, né? E ele costuma ser praticado justamente por organizações criminosas. Não tem como você atuar em todas essas frentes ao mesmo tempo sem uma especialização, que é justamente o que exige a lei para configurar essa organização criminosa. Nós temos o hacker, né, que é responsável por essa parte tecnológica, né, promove a invasão, e abaixo dele vem recrutadores que identificam, né, abrem essas contas até às vezes no nome desses laranjas, que fornecem seus documentos, né, mesmo que sabendo ali no fundo para que serviria, né? Mas mesmo assim, eles vão abrindo contas, e essas contas a gente chama de contas de passagem ou contas de laranjas, né? Não necessariamente eles estão envolvidos diretamente ou eles têm consciência do total da fraude, mas sem a participação deles não teria como pulverizar todo esse dinheiro. E por isso alguns deles chegam a responder por lavagem de dinheiro, que é essa tentativa de ocultação dos valores. Obrigado, viu, delegado, pela participação da senhora aqui no SBT Brasília. E, Malta, aquele alerta de sempre, desconfie cada vez mais. Nesse caso aqui, a empresa entrou em contato com o gerente, mas o que aconteceu? Enquanto o gerente não respondia, outra pessoa entrou em contato se passando pela TI. E foi aí que aconteceu todo esse problema. Então, nesse caso, espera aquela pessoa que você já costuma conversar, te dar um respaldo. Se outra pessoa entrou em contato, não, pera aí, eu vou resolver primeiro com esse daqui que eu já conheço, que vai trazer segurança. Michael, o que eu fico impressionado dessa notícia que você trouxe pra gente, em primeiro lugar, depois se agradeça por gentileza, delegada Letícia, pela participação, é que a gente está acostumado aqui no Brasil, por décadas, a lidar com um crime cometido por gente com pouca instrução. Não justificando as coisas, mas que em algum momento da vida, diante da falta de oportunidade, talvez escolhe um caminho único naquele momento, que é não seguir o caminho certo. Mas nesse caso especificamente, e tantos outros que a gente tem visto, para você montar uma quadrilha em que tem um hacker que consegue acessar remotamente o sistema de uma empresa, uma outra pessoa pronta para ligar, se passando por um departamento técnico, dizendo que é o gerente, mas na verdade é bandido. Outra para abrir conta PJ, sabendo que uma conta PJ recebe R$1 milhão sem que o banco desconfie. Gente, são pessoas instruídas. O Brasil hoje carece de mão de obra qualificada na área de tecnologia e nós estamos diante de uma quadrilha que certamente é formada por pessoas que são mão de obra qualificada. Essas escolheram o mau caminho,
porque poderiam estar bem empregadas, inclusive nessas empresas que elas atacaram. Eu tenho certeza que um banco digital, que uma empresa, uma instituição financeira que trabalha na web, precisa de gente inteligente assim. Obviamente essas pessoas não ganhariam 4 milhões de reais, porque não se ganha 4 milhões de reais normalmente se você é um trabalhador, mas ganhariam o suficiente para levar comida para dentro de casa e ter uma vida muito digna e muito confortável. Então a polícia precisa agir de forma, intensa em cima dessa quadrilha, porque a gente não pode deixar passar o sentimento de impunidade e não pode desencorajar os nossos jovens a seguirem o caminho certo, porque esses aí poderiam estar no caminho do bem, poderiam ser trabalhadores muito bem-sucedidos nas suas carreiras, porque são inteligentes demais, mas não. A ganância e a pouca humildade de trabalhar, acordar cedo como todo mundo, levou esse pessoal para a criminalidade. Que sejam condenados e punidos, para que eles paguem pelo que fizeram, mas para que sirva de exemplo para todos nós, senão vai ficar muito difícil, viu? Convencer a juventude de que o certo é acordar cedo e trabalhar. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Deixa eu voltar para cá. Olha essa história. Talvez agora a gente esteja diante de um caso de uma mulher que roubou por necessidade, não sei, é a repórter que vai trazer essa informação pra gente. Uma mulher foi presa por vários produtos furtados dentro de um supermercado lá no Gama. Ela alegou para os policiais que estava passando sim por necessidade e aí teria cometido o crime. O problema é que a gente não vai nem acreditar nos produtos que ela estava querendo furtar. Quem vai contar pra gente é a repórter Kátia Gomes, que está conosco ao vivo. Kátia, qual que era a lista de compras que essa mulher levou, mas não pagou? Olha, malta, inclusive eu estou aqui com a lista que eu consegui com o supermercado, porque a lista é grande, viu? Ela pegou presunto, mussarela, adoçante, rodo de pia, 7 peças de picanha, refresco em pó e vassoura. Ao todo, essa compra, malta, dá cerca de R$550. Só de picanha, ela pegou R$370. Isso porque a picanha estava em promoção, viu? Tinha peça ali de R$43 e outra de R$50. Então, como estava em promoção, o prejuízo teria sido de R$370 só na picanha. E aí, o que acontece? Ela fez uma prática um pouco diferente, né? Geralmente, os criminosos que furtam o mercado, eles colocam dentro da roupa ou na bolsa e saem. Ela não, ela encheu uma sacola e aí ela passou no caixa outros produtos e tentou disfarçar ali, passando o carrinho na frente. Isso a moça que estava no caixa não percebeu. E aí, só que na hora, uma funcionária estava na sala de monitoramento e ela viu essa mulher passando esses produtos dentro da sacola e pagando apenas outros produtos. Alguns funcionários aqui do supermercado abordaram essa mulher e aí eles, claro, chamaram a polícia. No primeiro momento, ela alegou que estava passando por necessidades e que precisava desses produtos para comer, que ela morava sozinha com a mãe. Só que quando a polícia militar chegou aqui ao local, ela já mudou o argumento. Disse que não, que tinha escolhido picanha porque ela queria vender as peças e ela estava precisando de dinheiro. Só que detalhe nessa história. A mulher tinha um celular de luxo, ela, segundo a polícia, é moradora do Valparaíso, ela não mora aqui na região, tem 34 anos e tudo indica que ela não estava passando por necessidades. E tem mais um detalhe nessa história e quem vai contar os detalhes agora é o subtenente Wagner Araújo, que está aqui ao meu lado. Ele e o sargento João Pedro participaram da ocorrência, estavam aqui ontem e tem todos os detalhes. Quando essa mulher foi abordada no veículo, vocês também encontraram outras mercadorias sem nota fiscal, não foi isso? Bem, Kátia, quando nós entrevistamos a meliante, perguntamos como que ela chegou ao local. Ela nos mostrou uma chave de carro, procuramos estacionamento, encontramos o carro dela, um Renault Sandero, ano 2010. No interior do veículo havia uma vasta quantidade de materiais. Havia ali alimentos e peças de vestuário. Todos eles, obviamente, sem ticket de compra. Tá? Foi indagado a ela, ela disse que recebeu tudo em doações, esses produtos todos seriam para venda. Só que tinha uma quantidade assim, considerável de produtos de outras empresas, de outros estabelecimentos comerciais, né? E perguntado se era um hábito dela, ela disse que não, mas tudo ali seria doações que seriam para comercializar em razão da necessidade financeira dela, né, da família. E em relação a essa tentativa de furto, né? Ela quase causou um prejuízo aí de R$553. O que ela argumentou? Para que ela
precisava de todos esses produtos? A picanha ela disse que ia vender, né? E o restante dos produtos? Bem, foi a mesma argumentação, que tudo seria para comercializar, para conseguir dinheiro, para sustentar-se, né? Mas não se sustentava, a informação dela não se sustentava, né? E ao chegarmos na DP, foi verificada a ficha vida pregressa dela, não havia antecedentes criminais, né? E ela já se sentia um pouco mais confortável para poder falar conosco, né? Só que mesmo assim, ainda volta e meia dava um chorinho, né? Alegava que era para comercializar, que não era hábito dela fazer isso. Mas infelizmente havia uma quantidade vasta de produto, tá? Ela tentou ali argumentar, fazer um drama, amolecer o coração de vocês, mas não deu certo. Foi. Aqui, ainda no local, tá, do ato delituoso, nós perguntamos a ela se teria condições de pagar, alguém da família que pudesse vir pagar ou parcelar no cartão. Ela disse que não tinha nenhum parente. Mas depois, lá na delegacia, ela sugeriu essa possibilidade. Só que já era tarde, já estava flagranciado, né? Não tinha como... E a própria empresa também tinha um interesse de representação. Quando uma das partes, a parte que nesse caso estava sendo vitimada, tem o interesse de representação, não tem mais o que se fazer, né? E infelizmente tivemos que fazer a autuação dela. Mas a argumentação dela era sempre a mesma, tá? Em dado momento, ela sugeriu para nós ficarmos com os produtos também, mas era coisa que não se prospera. E, subtenente, esse tipo de furto é difícil, né? É diferente. Porque, segundo o gerente do supermercado, ela colocou as picanhas no fundo da sacola, aí ela colocou outros produtos por cima para disfarçar a quantidade de picanhas. Quando ela estava passando no caixa, ela empurrou o carrinho com a sacola para a atendente não perceber e passou outros produtos. Esse tipo de atuação é mais incomum? Ah, com certeza. Normalmente, as pessoas que vão a um estabelecimento comercial desse de varejo, supermercado, eles escondem pequenas quantidades de produtos nos seus vestuários, tá? No caso dela, deu-se a entender que era uma prática em razão de que no carro dela encontramos um macaquinho de compressão, uma roupa de compressão e uma calça também, uma calça íntima grande, que seria com esse tipo de situação. Mas aqui a prática dela foi uma prática que não é habitual. Ela tentou emanciar, esconder os produtos que ela ia subtrair por cima, por baixo de outros produtos, tá? Mas infelizmente não logrou êxito. E Malta, olha, vou dar uma dica, né, gente? Todo supermercado tem circuito de segurança. Eles ficam monitorando ao vivo. Foi assim que ela foi pega. Tinha uma funcionária na sala de monitoramento que viu. Ou seja, essa mulher passou por constrangimento. Pode até ser que ela tenha conseguido levar de outros supermercados, mas tem sempre um circuito de segurança. Inclusive, tem até um vídeo que circula nas redes sociais de um homem que tenta furtar uma bebida. Ele coloca na bermuda, escorrega, cai o líquido ali no chão, ele acaba escorregando, caindo no chão, ou seja, não dá para furtar supermercado, né? Então fica esse alerta. Agora, ela vai responder pela tentativa de furto, né? Tem esse crime que ela pode responder pela tentativa de furto, apesar de que na ocorrência está dizendo ali que foi um caso de insignificância, porque o que ela levou foi uma quantidade pequena de produtos, mas sim, acaba ficando aí com a ficha suja. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, Malta? Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Fico aqui me perguntando, talvez a polícia vá descobrir isso a partir de agora. Se ela não é uma cleptomaníaca, aquele povo que tem mania de furtar coisas, sabe? Porque por necessidade você não leva 7 peças gigantes de picanha, porque é óbvio que vai chamar a atenção. Para revender depois de um supermercado, ninguém vai sair de um mercado com 7 peças gigantes de picanha e não ser percebido, né? Então, assim, imagino que talvez essa mulher possa até ter um transtorno. Se brincasse colocar o rosto dela de verdade aqui na televisão, outras pessoas aparecem dizendo que ela já entrou em outros mercados levando mais coisa, ou entrou em loja de roupa, porque o pessoal que é cleptomaníaco, ele vê nessa atitude de entrar num lugar, pegar sem pagar e sair, é um desafio. A cabeça da pessoa também não funciona muito bem. Então ela pensa assim, agora eu peguei só isso, consegui, ninguém me pegou. Agora eu vou pegar 10 vezes mais, vamos ver se alguém me pega. Vai saber. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. A Justiça do Distrito Federal condenou uma mulher aqui do DF que é difícil de acreditar, mas você que estava aqui no Distrito Federal em 2017, você vai lembrar dessa história, eu tenho certeza. Uma mãe que aplicava injeção de insulina nos filhos de propósito para causar uma doença neles.
Qual que era o objetivo dessa mulher? Falar, gente, pelo amor de Deus, meus filhos são doentes, eu preciso fazer vaquinha, eu preciso de dinheiro, vocês têm que me ajudar. Ela ia fazer vaquinha na internet, alegando que o dinheiro que ela ia arrecadar seria para comprar os remédios para essa doença complicadíssima que os filhos supostamente tinham, mas que era ela que causava, aplicando insulina até em bebê. Vamos para a Torre de TV, porque a Vitória Mello tem as informações pra gente. Vicky, boa tarde. Primeira coisa, você relembra esse caso pra gente, para as pessoas entenderem? Sim, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, né, uma situação revoltante. Tudo começou, né, esse caso veio à tona em 2017, como você disse, a Luana do Nascimento, ela fazia campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para comprar medicamentos para os filhos, que supostamente sofriam de uma doença chamada de hiperinsulinismo, que é a alta concentração de insulina no organismo. 4 filhos da Luana sofriam com essa condição. Mas em junho de 2017, a Luana deu entrada no HUB com um filho de apenas 2 meses de vida, ele estaria sofrendo convulsões e aí passou por uma bateria de exames. Os médicos desconfiaram e aí então olharam nas câmeras de segurança do hospital que flagraram ali, a imagem flagra a Luana aplicando insulina na criança. O caso foi parar na delegacia, esse bebê só não morreu porque foi atendido de forma imediata. Na delegacia, a Luana acabou confessando que aplicou insulina nessa criança. E aí ontem ocorreu esse julgamento. A Luana foi condenada a 32 anos de prisão em regime fechado por 2 tentativas de homicídio e 1 homicídio, porque um dos filhos da Luana morreu supostamente por essa doença causada pela mãe. Bom, o pai das crianças, na época, trabalhava em uma farmácia e havia suspeita de que ele estaria fornecendo a insulina para a Luana aplicar nos filhos, mas ele foi absolvido. A gente está aqui, inclusive, com o advogado do pai dessas crianças, o doutor Tiago Braga, que vai explicar para a gente, né, doutor? O pai das crianças foi absolvido, inclusive, está deixando o presídio hoje? Isso mesmo. De forma categórica, a defesa, num brilhante trabalho de toda a equipe, e aqui eu quero parabenizar todos, Beatriz, doutor Adriano e aqueles que estiveram ali em incisiva participação, provamos de forma contundente e clara que Ronildo nunca teve participação alguma. Estivemos junto à farmácia e provamos que aquele lote da insulina encontrada com a mãe sequer pertencia à sua farmácia. E não só isso, qualquer indício que tinha ali no processo, fizemos questão de extirpar e ratificamos o que Ronildo vinha falando desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que esteve na delegacia, Ronildo vinha falando a verdade. E assim provamos. Infelizmente, perdeu 3 anos de sua vida, preso, para somente ontem mostrar a todos que é inocente. E ele nunca desconfiou que era a própria Luana que causava essa condição nos filhos? Ele nunca percebeu uma medicação estranha, um laudo médico mais suspeito? Ele nunca percebeu nada? Nunca. Até porque os laudos eram assinados por médicos. Médicos do HUB. O tratamento das crianças anteriores tinham receitas. Todas essas receitas tinham lá origem da doença. Não havia como sequer ele desconfiar, até porque era assinada por médicos. Ele simplesmente, como o pai responsável que é, acompanhou, pagava os remédios quando podia, trabalhava durante o dia e a noite. Quem fazia o acompanhamento das crianças era a mãe no hospital. Por ser de baixa renda, essa era a rotina dele. E conforme provamos com testemunhas, ele sempre foi um bom pai. Infelizmente, julgado pela condição que a mãe fez. E doutora, a Luana foi diagnosticada com uma síndrome, né? Que síndrome é essa? E o pai nunca soube, seu cliente nunca soube dessa síndrome? Não, essa síndrome, inclusive, é uma síndrome muito grave. É muito rara também de se descobrir. A síndrome traz em sua essência a própria mãe faltar com a verdade. E nesse caso a gente está falando de uma síndrome por procuração, onde ela procura machucar o filho para chamar a atenção para si. Em sua essência, a falta de verdade era também em referência ao pai. Ela não falava ao pai. Então não tinha como ele desconfiar. Até porque temos lá laudos, receituários médicos, que a todo momento falavam que as crianças anteriormente tinham aquela doença congênita. Então não haveria possibilidade. O que
foi para o seu cliente esse vídeo, né, do HUB, a câmera de segurança que mostra a Luana aplicando a injeção de insulina na criança? Como que ele recebeu isso? Ele ficou tão surpreso quanto a polícia, os médicos? Não só surpreso, ele não acreditou. Ele não acreditava naquela situação. Foi algo que na imaginação dele não se passava. Essa síndrome é uma doença assim, tão rara e, como podemos perceber, grave, que ele nunca imaginou. Ele sofreu com a perca de um filho e com a perca da sua liberdade por 3 anos. Hoje o seu sonho é retornar aos filhos e tentar recuperá-los e tentar voltar a viver, porque de tudo que ele passou até o presente momento só foi sofrimento. Onde são as crianças? Como que vai ser esse processo agora? Estão no momento com os avós paternos e com a sua saída ele vai tentar localizá-las. Iremos fazer toda a regularização, todos os trâmites para ele poder ter de novo o acesso aos filhos de uma forma legal e que ele consiga provar não somente para os filhos, como ele conseguiu provar para os jurados, para toda a sociedade, que ele é um pai bom, que ele é um pai que sempre prezou pela boa conduta. E assim ele o fez e assim fizemos provar durante esse processo. Doutor, a gente até acompanhou esse caso de perto, fizemos algumas matérias para ajudar a Luana, né, o seu cliente também, enfim, e assim, chama muito a nossa atenção toda essa mobilização que ela fazia nas redes sociais. Ele nunca participava dessas mobilizações, nunca teve a iniciativa de ir atrás também desse dinheiro para o medicamento dos filhos, ou ele fazia por não saber o que causava essa doença? Tá. Essas campanhas, resta esclarecer que era contra apenas uma das crianças. E quem tomou a iniciativa foi a própria Luana, a genitora. Ele não tomou a iniciativa. Ele não tomou em momento algum. Mas saibam que naquele momento aquela criança tinha laudos médicos do HUB que falavam que a criança teria aquela doença. E naquele momento, de fato, não estavam, o GDF não estava distribuindo o remédio. Ela procurou a justiça, como não tinha aquele remédio na rede pública, ela fez a campanha. Ela, Luana, fez a campanha, arrecadou todo o dinheiro. O pai não tinha ciência da doença dela, que só foi ser descoberta após a insanidade mental dela durante o processo. Obrigada, doutor. É isso, Felipe, você tem alguma dúvida? Agora o pai dessas crianças está saindo hoje do presídio depois desse julgamento, né, de ontem, que ele foi absolvido pelas acusações e pretende retornar o convívio com os filhos. Eu volto com você. Vitória, incrédulo. O que esse homem não passou, meu Deus do céu? Óbvio que as vítimas eram as crianças, coitadinhas, sofreram demais, tendo insulina aplicada no próprio corpo. Essa mulher, a Luana, conseguiu enganar os médicos do HUB, porque como ela impunha, né, de propósito, uma condição ali fisiológica no filho tão complicada, nem o médico, quando fazia exame, podia entender, porque o resultado do exame levava o próprio médico a acreditar que a criança estava doente. Quando que o médico pensa assim, não é uma doença, é a mãe que está fazendo? Nunca! Agora esse pai aí fica preso, suspeito de ser cúmplice da mãe de um negócio horrível desse, agora é absolvido, vai tentar retomar a guarda dos filhos. Meu Deus, que ele tenha sabedoria e força de vontade, ajuda da família e dos amigos, agora sim, né? Para poder criar essas crianças que não têm doença, não são saudáveis, mas que precisam retomar o vínculo com o pai. E a gente vê o que acontece. Mãe condenada com uma doença. Meu Deus, que coisa. Vicky, foi ótima a entrevista, muito obrigado, esclareceu todos os pontos. A gente volta a se falar já já. Ó, 12h20. Tá chegando até feriado, né? Semana que vem é Páscoa, depois no outro é 21 de abril, aniversário de Brasília. Tá pensando em viajar? Vai de carro, né? A gasolina tá cara, mas o querosene de aviação tá mais. Passagens aéreas de voos domésticos estão quase 50% mais caras. Isso significa que uma passagem, por exemplo, que antes custava R$500, agora tá custando R$750. É muito dinheiro. É isso que aponta o levantamento de uma plataforma de viagem feita no mês passado. E ela fez a comparação de março com fevereiro. Pode rodar. Lucas antecipou a compra das passagens de avião para ele, a mulher e as 2 filhas nas férias de julho.
gastou R$ 6.500 em 4 bilhetes para Fortaleza. Em anos anteriores, nós chegamos na faixa de 4 a 4,5. Nem o fim da alta temporada ajudou a aliviar o bolso do consumidor. Em março, o reajuste nas passagens aéreas dos voos nacionais chegou a 45%. O levantamento de 2 plataformas de viagem comparou os preços do mês passado com fevereiro deste ano. A viagem São Paulo-Florianópolis teve o maior aumento. O destino mais caro é Maceió. A retomada das atividades no pós-pandemia fez crescer a procura por voos. Segundo este economista e professor do INSPER, além do aumento na demanda, as empresas também aproveitam o momento de alta nos custos do querosene e do dólar para reajustar os preços. Para eventualmente cobrir, os prejuízos acumulados. Então essa é uma prática comum de mercado. Não recomendado, claro, mas a gente sabe que muitas empresas agem dessa maneira. O preço para despachar a bagagem também subiu de R$ 80 para até R$ 170. Este casal gastou R$ 3.000 para vir de Salvador assistir a um show na capital paulista. Eu fui para a Europa, há 2 anos atrás eu paguei 1.900 e de volta. Encarar um custo desses só por um motivo muito justo. A dica do especialista é tentar adiar a viagem. Dona Vanderli e seu Clóvis fizeram diferente. Dividiram as passagens para Porto Seguro em 10 vezes. Agora a gente já tem que ficar mais em casa porque não está dando para passear muito não. Amiga, dividiu em 10 vezes, só 10 meses depois que pode comprar uma outra passagem, né? Mas pelo menos boa viagem para a senhora. Aproveite. Agora a gente vai falar sobre o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Hoje à tarde, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele se chama Marcelo Lopes da Ponte, vai ser ouvido na Comissão de Educação do Senado sobre aquelas denúncias envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Quem está acompanhando essa história e vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Larissa Arantes. Larissa, boa tarde para você. Deixa eu só contextualizar para as pessoas aqui em casa. O rolo, gente, é de pastores que são suspeitos de cobrarem propina para liberar para a prefeitura dinheiro do Ministério da Educação. Agora sim, Larissa, que novidade você tem? Boa tarde, Malta, para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, o presidente do FNDE, como você disse, Marcelo Ponte, já começou a falar aqui na Comissão de Educação do Senado. Essa audiência é marcada justamente para que ele pudesse dar os esclarecimentos sobre as denúncias no Ministério da Educação. Importante destacar também que estavam previstas as participações dos 2 pastores, o Gilmar Santos e também o Arilton Moura, mas eles informaram ontem mesmo que não iriam comparecer aqui no Senado para dar essas explicações. Bom, Ponte já falou sobre alguns assuntos, mas logo no início ele foi questionado sobre a relação dele com os 2 pastores. Ele disse que apenas os conheceu em agendas do MEC, algumas agendas do MEC, e quando questionado ali sobre como se referia a eles durante esses eventos, enfim, e quais eram as funções desses 2 pastores, Ponte disse que às vezes eles faziam algumas falas nessas solenidades ou mesmo orações. A respeito daquela licitação para a compra de ônibus com indícios de superfaturamento, ele disse que a Controladoria Geral da União estava acompanhando todas as fases daquele pregão e que o FNDE só decidiu republicar o pregão depois que recebeu, então, o aval da CGU. Bom, essa audiência continua nas próximas horas. Os senadores estão fazendo diversos questionamentos para ele em relação a essas denúncias, mas também existe uma outra iniciativa aqui no Senado. O senador Randolfo Rodrigues apresentou um requerimento para a abertura de uma CPI do MEC, uma comissão parlamentar de inquérito. Essa CPI está agora com 25 assinaturas, são necessárias 27 para que, de fato, a CPI possa ser aberta aqui no Senado, para que, de fato, ela seja considerada oficialmente. A gente segue acompanhando também não apenas a audiência com o presidente do FNDE, mas também as atualizações a respeito da coleta de assinaturas para esse pedido de CPI aqui no Senado, Malta. Muito obrigado, Larissa. Bom trabalho para você. A cobertura completa está 24 horas por dia em sbtnews.com.br e 15 para as 8 da noite no SBT Brasil. Complicado que se esses pastores não vão, e já avisaram que não vão, depois vai ter CPI e não vão poder ter essa opção, né? Porque quando a CPI convoca, a pessoa é obrigada a ir. 12h26, a gente vai voltar lá pro Gama para contar uma história absurda, é de revirar o estômago, mas é verdade. Uma mulher veio do Peru para o Brasil
para visitar o pai. Só que na visita ao pai, ela foi estuprada e mantida em cárcere privado por ele. É uma história de revirar o estômago. A gente fala de novo com a Kátia Gomes, que tem os detalhes pra gente. Kátia, é com você. Oi, Malta. Os detalhes desse caso são realmente chocantes. Eu conversei mais cedo com um delegado e ele explicou toda essa história. A mulher de 29 anos, ela atualmente mora no Peru e ela veio até o Brasil buscar um filho dela que mora aqui e também resolver questões sobre a morte da mãe dela, né? Algumas questões de herança, questões financeiras. Bom, como já tem alguns anos que ela mora no Peru, ela precisava arrumar alguns documentos, né? Então ela tinha documentos ali desde criancinha. Então ela veio fazer todas essas questões que eu acabei de falar, veio resolver toda a documentação, veio buscar o filho. E aí ela aproveitou e ligou para uma tia dizendo que queria reencontrar o pai. Ela só tinha visto o pai dela uma vez na vida, aos 10 anos de idade, quando ela visitou ele na Papuda, porque na época ele estava preso, né? Ele é um homem que passou boa parte da vida na cadeia, hoje ele tem 60 anos, inclusive a mãe dessa mulher de 29 anos, ela engravidou desse cara ainda na cadeia. Ela teria ido visitar ele quando ela tinha 13 anos de idade, eles tiveram uma relação sexual que, para o delegado, né, considerado estupro, já que ela tinha apenas 13 anos de idade, aí ela engravidou dessa garota. E aí eles não tinham contato com esse homem, ela disse que apenas conheceu ele com 10 anos de idade e seguiu a vida dela, mudou para o Peru. Quando ela chegou aqui em Brasília, na sexta-feira, eles decidiram comemorar esse reencontro. Eles foram para um bar, beberam e aí ela foi para a casa dele dormir. Quando ela acordou, ela percebeu que ele já estava ali cometendo o abuso sexual, né? Ela acordou, inclusive, por isso, assustada com ele praticando esse abuso sexual. Isso na sexta-feira para sábado. Ele manteve ela na casa dele, sábado, domingo, segunda, terça, até quarta-feira. Todos os dias ele abusou sexualmente da filha pelo menos uma vez. Ela teve um momento ali que ela entrou em luta corporal com ele, ela tentou se defender, acabou ficando machucada e a todo momento ele fazia ameaças com um facão. O delegado disse que tem detalhes nesse caso que ele nem vai poder falar porque realmente a situação foi muito difícil. Inclusive, ele forçava a própria filha a dormir na cama com ele. E aí, na terça-feira, Malta, como ela precisava regularizar a documentação, ela foi com o pai no Na Hora. E aí, chegando no Na Hora, eles agendaram uma visita para quarta-feira. Na quarta-feira, o pai estava levando a filha no Na Hora, só que a moto dele estragou. E aí ela falou, olha, eu preciso arrumar minha documentação, pai, deixa eu seguir. Ele permitiu que ela seguisse com o motorista de aplicativo e assim que ela chegou no Na Hora, ela contou para uma atendente o que estava acontecendo. Essa atendente chamou a polícia. Esse homem seguiu até o Na Hora já de ônibus, já que a moto tinha quebrado, e aí foi nesse momento que ele foi preso pela polícia. Malta, o delegado, né, responsável pelo caso, ele conversou com a gente, ele contou esses detalhes que eu acabei de falar. Vamos ouvir da boca dele essa história chocante. Essa vítima veio ao Brasil no dia 1º, na tentativa de aproximar do pai, resolver questões documentais. Procurou o pai, foi até a casa dele e desde então ele manteve ela em cativeiro, realizou diversos atos de abuso sexual contra ela, ameaçando com facas e facões, os quais foram recolhidos, foram apreendidos. Ela relata que houve atos de estupro em todos os dias, desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira e também na quarta-feira pela manhã, onde ela, necessitando tirar a documentação, insistiu com ele para que fosse ao posto Na Hora e lá ela pôde relatar os fatos a uma pessoa que realizou a denúncia e nós conseguimos realizar a prisão desse indivíduo. Meu Deus, esse homem é um monstro. O delegado também falou sobre o perfil do suposto estuprador. Vamos ouvir. Ele já passou boa parte da sua vida preso, tem crimes como latrocínio. Só em latrocínio ele tem uma pena de 27 anos. E roubo, homicídio,
há informações que, em relação a esse homicídio, a vítima era um próprio familiar dele e é um indivíduo bastante perigoso. Ela teve um único contato com o pai aos 10 anos de idade, onde ela o visitou na Papuda. Ela sabia do envolvimento dele com crimes, do fato de estar preso, mas acredito que ela não imaginava a tamanha periculosidade de seu pai. Segundo os relatos, a mãe dela foi visitar o pai na Papuda enquanto esteve preso e ela teve a vítima aos 13 anos de idade e ter relações sexuais com uma menina de 13 anos de idade, é estupro. Então, esses são os fatos que chegam ao conhecimento somente agora da polícia. Isso tem 29 anos que aconteceu esses fatos. Coitada dessa menina, olha, com 10 anos de idade você conhece o seu pai estando preso. É muito difícil para uma criança crescer, formar caráter, desenvolver saudavelmente a própria personalidade, sabendo que o pai é um homem perigoso que está dentro da cadeia. Mas 19 anos depois desse primeiro contato, essa mulher tenta encontrar de novo esse pai. Quem sabe tivesse se arrependido do que fez, já tivesse acertado suas contas com a justiça e essa filha poderia estar atrás de um abraço do pai, por pior que ele fosse. Tem vezes que a gente precisa dar um abraço na pessoa que nos trouxe a vida e talvez ela queria dizer, olha, que bom que o senhor saiu dessa, eu também estou bem, vamos tocar a vida, né? E aí se depara com o pior lado do próprio pai, que além de ter feito mal para tantas pessoas, não teve o pudor de poupar a própria filha. É mesmo de revirar o estômago. Esse delegado que conversou com a gente também falou alguns detalhes das ameaças que o pai fazia para a filha. Pode rodar. Ela relata que ele tinha muitas facas ao lado da cama, facões. De fato, na casa foi recolhido diversas facas e facões. E a todo momento ele ameaçava ela, dizendo que não tem nada a perder, que a mataria e que não tentasse fugir, não tentasse gritar. E ela foi mantida sobre essa condição de ameaça. Ela foi encaminhada ao ML, fez exames, a perícia foi até a residência, principalmente com o objetivo de recolher vestígios biológicos, sêmen, né, na cama, nos lençóis, nas roupas de cama. Foi encaminhado ao ML, foi encaminhado ao hospital, recebeu cuidados médicos, coquetéis, seguindo o procedimento padrão para casos de estupro, casos nesse sentido. Ao delegado William Ricardo, obrigado por ter recebido a equipe do SBT e prestado essas informações. Agora o homem de 60 anos, né, vai pra cadeia de novo. Não bastou uma vida inteira atrás das grades. Fez mal para a própria filha, muito mal, e vai ser preso outra vez. Tá chegando a Páscoa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma comprar muito peixe? Principalmente nessa época, né, de Páscoa, que a gente sabe que o consumo de peixe aumenta muito. Minha mãe, por exemplo, gosta de reduzir o consumo de carne vermelha. Eu também. Pois é, tem que ficar muito atento, tá? Nesse assunto que a gente vai trazer agora. 2 comércios aqui do Distrito Federal foram autuados pela Secretaria de Agricultura porque estavam vendendo os peixes com mais gelo do que deveria. Exatamente isso, pra você entender. Os comércios costumam mesmo colocar uma fina camada de gelo para manter o produto, o peixe, mais fresquinho. Só que tem uma lei que determina que não pode ter peso demais de água no peixe, né? Quem vai explicar melhor essa história pra gente é Marco Antônio Martins, que é diretor de inspeção de produtos de origem animal e vegetal da Secretaria de Agricultura. Marco Antônio, boa tarde. Quer dizer então que a gente está pagando mais caro no peixe, levando gelo para casa? Não pode um negócio desse? Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de poder falar do nosso trabalho aqui. Pois é, na verdade são duas agroindústrias do Distrito Federal registradas junto ao órgão de Diretoria de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, a DIPOVA, da Secretaria da Agricultura, que estavam realizando esse processo de glaceamento acima do permitido. O glaceamento para peixes é permitido até um percentual de 12% de água, que é uma percentual natural que tem que ter para poder ter uma conservação melhor dos pescados no freezer. E a gente detectou, junto com essa operação que fizemos em parceria com o Inmetro e com o Procon, que esses estabelecimentos estavam adicionando um percentual bem superior a esse permitido por lei.
E foi aí que nós acionamos aí inclusive o Procon também, que realizou as buscas nos mercados que estavam vendendo os produtos e imediatamente retiramos das gôndolas dos supermercados como forma de proteger aí o bolso do consumidor. Né? Muito obrigado, Marco Antônio, pela participação. Você deixou o alerta aqui para o consumidor. Gente, se você desconfiar que tem gelo demais no seu peixe, liga para o Procon, o telefone é 151. Quem sabe a equipe do Marco Antônio vai lá autuar esse estabelecimento comercial, porque não pode fazer isso com o consumidor. Comida já está tão cara, a gente não pode ir no estabelecimento, ser passado para trás, achar que está comprando peixe, está comprando água. Obrigado, Marco Antônio. Até a próxima. Só um detalhe, por favor, Felipe. Na verdade, nós somos da DIPOVA, tá? Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O Procon é um nosso parceiro constante, mas a gente dá DIPOVA. Se puder dar o meu telefone, dá DIPOVA. Falar. 3349-6803. Qualquer denúncia pode passar para nós. 3348... 3349-6803. 496803. Marco Antônio, eu sei que o senhor não é do Procon, eu falei do Procon porque é o que o pessoal mais conhece. Aí, de uma maneira ou outra, a denúncia acaba chegando até vocês. Mas muito obrigado, viu, pela participação. Até a próxima. Com certeza. Eu que agradeço. Sigo à disposição. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu. Pessoal, a gente vai ter que fazer A gente está de volta, 12h41. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês nos acompanham todos os dias na TV aberta pelo canal 12.1, mas se você for no YouTube e digitar SBT Brasília, vai ter sempre uma caixa ao vivo com a nossa programação para você nos acompanhar, onde quer que você esteja. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito querida, que é minha amiga de infância, que se chama Laís, que está na praia agora. E acabou de me mandar uma foto dizendo que está acompanhando o nosso jornal. O jornal está na telinha do celular, olha lá, e atrás uma vista maravilhosa, solzão, praia. Laís, Pedro, que é o marido, um beijo pra vocês. Você que tá em casa pode sempre mandar uma foto acompanhando a gente. Não precisa ser da praia, mas pode ser do Lago Paranoá, por que não? Pode ser de um lugar onde você gosta. @FelipeMaltaTV é por onde eu recebo suas mensagens de elogio, suas críticas, sugestões e a sua foto, que a gente sempre gosta de colocar na tela, tá bom? @FelipeMaltaTV. Posso voltar pro jornal? Que história inusitada você acompanha comigo agora. Um homem de 20 anos de idade foi preso porque ele se negou a pagar a conta de um motel na Candangolândia. Foi lá, fez o que fez, na saída não queria pagar a conta. Parece brincadeira? Não é. Repórter Michael Leão tem mais detalhes dessa história pra gente. Ô Michael, um homem queria dar o calote no motel. Eu imagino que ele não foi preso por não pagar a conta do motel. Eu sei que a polícia acabou descobrindo outra coisa depois. Malta, é rolo em cima de rolo, viu? Boa tarde novamente para você, para quem tá chegando agora no SBT Brasília. Tudo começou com uma festinha no motel, ele estava acompanhado de outras 4 pessoas. Vieram, aproveitaram, curtiram, até aí ninguém estava preocupado com nada. O problema começou foi justamente na hora de sair aqui do motel. No que eles chegaram para acertar a conta, começaram a jogar. Não, quem vai pagar é você, quem vai pagar é o outro. E nesse empurra-empurra, ninguém entrou num acordo. E aí as funcionárias preocupadas com o calote fizeram o quê? Chamaram, vocês não se resolvem aí? A gente vai resolver com a polícia. E aí ligaram para a polícia, e aí quando chegaram aqui começaram naquele disse-me disse, não, ele falou que ia pagar e no empurra-empurra. Só que aí a polícia militar acabou descobrindo um outro detalhe. Ele chegou, tentou enganar os policiais, não queria falar nome, não, a gente vai resolver e tudo. Só porque aí os policiais perceberam nessa conversa, quem vai trazer os detalhes pra gente é o aspirante Ivan Xavier, que essa conversa dele tava muito enrolada, né, aspirante? E aí no que vocês consultaram, descobriram que na verdade ele já era foragido há 2 anos. Boa tarde. Muito boa tarde a todos os telespectadores, a equipe do SBT, obrigado. Bom, a equipe policial ela foi acionada na madrugada de terça para quarta-feira, por volta de 2h20 da manhã. E a equipe policial prontamente se deslocou ao local informado para uma situação de possível desentendimento e desacordo comercial. Chegando ao local, os policiais providenciaram então a identificação de todas as partes envolvidas. E durante essa identificação percebeu-se que um desses indivíduos estava com mandado de prisão em aberto, com uma condenação de 10 anos e 6 meses pelo crime de roubo cometido no Valparaíso. Ou seja, quando ele tinha 18 anos, Malta, 2 anos atrás, ele cometeu esse crime, foi condenado, só que aí ele ficava se escondendo da polícia, acabou não sendo preso. Só que aí agora a festinha dele, ao invés deles resolverem essa questão, pagar a conta direitinho, não quiseram pagar a conta, ficaram nesse empurra-empurra, aspirante. A informação que nos foi passada é que os indivíduos estavam realmente demonstrando um nervosismo muito acima do normal
e realmente eles não queriam pagar a conta e foi então solicitado a providência por parte da Polícia Militar. Como se não bastasse essa confusão, quando os policiais chegaram, ele teria se recusado nesse primeiro momento a se identificar. Como é que foi isso? Pois é, como eu disse, eles estavam bastante nervosos, apresentando esses sinais acima do normal e realmente não queriam se identificar, estavam rejeitando dar informações básicas como o nome, mas a Polícia Militar, muito bem preparada, foi diligente, insistiu e realizou a identificação. Consultando esses indivíduos, foi constatado que eles estavam com mandado de prisão em aberto. Agora ele vai pagar pelo que ele deve, né, Cipriano? Bom, graças a Deus, mais um foragido recuperado pela Polícia Militar. E agora, além desse problema da conta, ele vai ter que resolver essa situação dele na Justiça. Aspirante, obrigado pela participação. Malta, agora eu vou responder a dúvida que eu tenho certeza que você ainda está aí. A maioria de todo mundo está em casa, querendo saber como é que ficou a conta do motel, né? No fim dessa confusão, depois que ele foi preso, um amigo acabou pagando essa conta, viu? Não, ele estava com namorada ou com alguma companheira, queria que a mulher pagasse a conta, foi? Malta, era uma festinha, tinham 5 pessoas nessa suíte, digamos assim, eles aproveitaram a noite toda, chegou a hora de sair, só que na hora que chegou ali de acertar essa conta, começaram a empurrar um para o outro, não se sabe ao certo o que eles tinham acordado antes, mas na hora de efetuar esse pagamento, ninguém chegou à conclusão de, olha, eu vou pagar. Ficaram no empurra-empurra, o pessoal do motel, se vocês não decidem, a gente vai resolver isso agora. Ligaram para a polícia e aí quando a polícia chegou, teve toda essa questão, descobriram que ele era foragido da justiça, levou ele preso, e aí o outro amigo viu que a situação estava ficando complicada, falou o seguinte, deixa eu já pagar isso aqui, que senão daqui a pouco acaba indo até eu junto. Gente, o que é o Brasil, né? O rapaz está foragido, condenado a 10 anos de prisão, até o ponto que ele tenta fugir, beleza, se você tivesse condenado, se você não tem uma integridade de valores muito correta, você realmente não se entrega e tenta fugir, mas esse não tentou fugir. Ele estava fora da justiça e estava curtindo a vida, e aí não queria pagar pelo aquilo que estava fazendo. Acabou preso. Obrigado, Maicon, pelas informações. Valeu. Ô pessoal, a gente tem acompanhado aqui nas últimas semanas alguns casos, aliás, muitos, de violência nas escolas e a gente sabe que, infelizmente, muitos desses casos podem ser motivados por bullying, né? É um aluno que vai lá, faz bullying com o outro, esse outro fica nervoso, decide resolver tudo com violência. Antigamente, violência era soco e tapa, hoje é arma de fogo e faca, como a gente tem visto. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying, e esse dia é lembrado no dia 7 de abril, que foi nessa mesma data, no ano de 2011, que aconteceu o massacre de Realengo. Você lembra aquela tragédia? Um menino que sofria discriminação, bullying na infância, voltou para a escola e matou todo mundo. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Matou vários alunos, vários funcionários. Para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com a Camila Maia, que é mestre e doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento Escolar. Ô Camila, boa tarde para você. Deixa a gente fazer um alerta aqui para os pais e mães, sabe? Porque nessa vida agitada de todo mundo, muitas vezes a escola tem que ser parceira na criação dos filhos e os pais têm que ficar muito atentos aos sinais que os filhos dão para descobrir aquilo que está acontecendo antes que alguma coisa pior aconteça. O que você pode dizer para os pais e mães que nos acompanham agora? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Realmente, né, a questão do bullying é muito delicada. É algo que também é importante a gente ressaltar que o bullying é uma forma de violência, existem várias formas de violência que acontecem no âmbito escolar e ela deixa marcas, né? Então, é fundamental que os pais estejam atentos, né, aos seus filhos, ao comportamento dos seus filhos, a mudanças, né, abruptas de comportamento no processo de aprendizagem e que se coloquem à disposição para a escuta, né? A gente sabe que situações de sofrimento, elas necessitam de acolhimento e de diálogo. Isso vale não só para quem é vítima, né, do que a gente chama bullying, dessas vítimas dessas violências, mas para todos os envolvidos, né? A gente entende que esse processo é um processo complexo e não é focando, né, no específico, num caso específico que a gente vai conseguir resolver. É um processo muito mais amplo que a gente precisa debater a nível macro, né, a nível de políticas públicas e também a nível micro, ali na situação específica da escola, daquelas crianças, né, daquela família. Então, é fundamental. Uma das primeiras coisas é a escuta e o diálogo. Né? Ô Camila, deixa aí, eu posso falar isso aqui como apresentador, então, para os meninos e meninas que nos acompanham,
e que tem essa maldade mesmo dentro do coração e que pratica bullying com a outra pessoa. Deixa de ser ridículo e ridícula, tá? Se o seu coleguinha tem o cabelo de um jeito ou de outro, nariz torto, se é gordo, se é magro, se fala fino, fala grosso, é problema dele, é a vida dele, cuida da sua vida, vai estudar bonitinho para você ter uma vida muito feliz, você vai praticar isso na infância, vai acabar criando uma confusão na sua escola e tardiamente na vida adulta vai descobrir que é muito importante respeitar o outro para a gente poder ter sucesso na nossa própria vida. Então, em vez de gastar seu tempo fazendo chacota do seu colega, cuida da sua vida. Agora, Camila, vou deixar com você a palavra para aquelas pessoas que estão sofrendo bullying. Para esses meninos e meninas, não podem ficar calados, né? Tem que pedir ajuda do pai e da mãe. Tem que pedir ajuda, e não só do pai e da mãe, no ambiente da escola. E por isso que é fundamental, né, que existam espaços de diálogos, não só em casa, mas na escola. É na escola, muitas vezes, se é o ambiente onde acontece o bullying, né, a violência é na escola, muitas vezes vai ser nesse espaço que ela vai ser resolvida. E a gente sabe que o bullying, ele tem muitas vezes, como você mesmo trouxe, um preconceito por trás, né? Então, tem a questão do racismo, do machismo, do preconceito contra pessoas com deficiência, pessoas gordas. Então, a gente precisa mesmo debater, entender que isso não pode ser aceitado, né? Então, que os estudantes, quem sofre, procure sim ajuda, porque a ideia é que a gente consiga fortalecer o enfrentamento ao bullying, né? E aí, para isso, obviamente, a gente tem aqui, enquanto Conselho de Psicologia também, buscado fortalecer a presença de psicólogos e assistentes sociais na escola, porque, como eu falei, a violência na escola é multifatorial, né? Envolve diversas questões, e aí a gente precisa de um olhar multidisciplinar para poder combater essa violência. Muito obrigado, Camila, pela participação ao vivo aqui com a gente no SBT. Só para concluir aqui o que eu dizia, se você que está em casa, menino, menina, amigo, amiga, está praticando bullying, você tem que saber uma outra coisa. A autoestima da gente, a gente constrói reconhecendo as próprias qualidades e aquilo que a gente tem de bom. Você não precisa chamar atenção para uma característica, para uma qualidade de ninguém, você não precisa fazer demérito de ninguém para você se sentir bem. Tá? Você precisa descobrir aquilo que tem de bom em você e deixa o outro cuidar dos problemas dele. Obrigado, Camila. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora, quando você se envolve com drogas, isso pode levar você à morte por várias razões. Ou você morre em razão do dano que a própria substância causa para a sua saúde. Você pode morrer porque se você fica fora de si, fora do seu juízo, você se coloca numa situação de perigo. Ou então, a sua vida vai para o fim, porque para satisfazer o vício com a droga, você compra aquilo que você não pode pagar. E como que o traficante cobra dívida? Matando, tirando a sua vida. Vitória Melo, por pouco um homem não perdeu a vida em Sobradinho 2, não foi? Por muito pouco, Felipe. Criminosos perseguiram a vítima no meio da rua e abriram fogo. Câmeras de segurança flagraram toda essa ação. O homem tenta correr, mas cai no chão. Já ferido, não consegue fugir. Ele foi atingido por diversos disparos, também por coronhadas. Mas, por sorte, ele foi socorrido por moradores e aí conseguiu sobreviver. Foi encaminhado para o hospital, ficou na UTI, mas conseguiu sobreviver. De acordo com a polícia, essa tentativa de homicídio ocorreu porque a vítima, que é usuária de drogas, ela estaria praticando diversos furtos ali na região de Sobradinho 2 e os bandidos não aceitaram isso. A polícia, após essas imagens, conseguiu identificar os suspeitos. Um deles, inclusive, já estava preso por uma outra tentativa de homicídio. O delegado da 35ª ADP, lá de Sobradinho 2, mandou um vídeo pra gente. Vamos ouvi-lo. Apurou-se que a tentativa de homicídio ocorreu em face dos criminosos terem alegado que a vítima, a qual é usuária de drogas, estaria cometendo pequenos furtos na região. Devido aos disparos e à agressão sofrida, a vítima ficou por muitos dias internado na UTI do hospital de base. A investigação identificou os delinquentes, os quais possuem vasta ficha criminal, por envolvimento com tráfico, roubos e homicídios na região, sendo que um dos infratores se encontra preso por ocasião da prática de uma outra tentativa de homicídio. A Justiça expediu os mandados de prisão preventiva, sendo que um dos infratores fora preso na data de hoje.
Gente, nós temos nos acostumado com pagamentos digitais, né? Cartão de crédito, Pix, mas tem uma novidade, você sabia? Acontece o seguinte, o número de pessoas que estão investindo em criptomoedas aqui no Brasil cresceu quase 4 vezes em 6 anos. Aí, de olho nesse público, lojas, supermercados, restaurantes agora oferecem a opção de pagamento não só em cartão de crédito, não só em Pix, mas também aceitam receber moeda digital. Esse dia chegou. Fazer compras com criptomoedas já é realidade neste supermercado do interior de São Paulo. É uma forma de pagamento muito próxima do Pix, então ele vai chegar no caixa, ele vai se pronunciar que ele vai utilizar essa forma de pagamento. A lista do mês ou a cestinha para a semana, não importa o valor, dá para pagar pelo aplicativo. Ele é bem dinâmico, bem intuitivo, que aparece o QR Code na tela, você só escaneia o QR Code, já faz o pagamento ali na hora. O grupo que controla a rede de supermercados não só fez a loja passar a aceitar essa criptomoeda, como investiu na startup responsável pela Webix. Foram 15 milhões de reais de aporte para ampliar as operações, que incluem uma plataforma para pagamentos. É o mercado brasileiro se adaptando ao crescimento do número de investidores em moedas digitais. Já tem mais de 3 milhões de investidores no Brasil que hoje têm criptomoeda no seu portfólio e é natural que uma vez que você tem um ativo que tem valor, você queira usar ele como um meio de troca. A forma de pagamento está mais popular porque as taxas despencaram. Você pagaria cerca de 20, 50, até $100 por transação para enviar qualquer valor. E hoje você consegue enviar Bitcoin de carteira A para B pagando algum milésimo de centavo de real. Neste restaurante da capital paulista, as criptomoedas também já são aceitas. A gente usava muito dinheiro, migrou para o cartão de crédito, hoje o cartão já está digital. A tendência é que a moeda ela passe a ser utilizada provavelmente com muito mais frequência como forma de pagamento. Eu confio plenamente em cripto, já fiz pagamento no Brasil e até fora do Brasil sem nunca ter problema. A aceitabilidade tem sido muito grande, é o futuro, ou o presente. Deixa eu tirar uns minutinhos agora do nosso jornal, é o que a gente faz todos os dias para poder atualizar você que está em casa, telespectador do SBT, sobre a guerra que acontece do outro lado do planeta, mas que sempre traz impactos para a gente. No mundo globalizado não há conflito num canto do mundo que não afete milhões de outras pessoas. Reino Unido e União Europeia anunciaram novas punições econômicas, as chamadas sanções contra a Rússia. São as primeiras desde que as imagens de mortes de centenas de pessoas lá na Ucrânia vieram à tona. O massacre em Bucha também foi tema da audiência geral do Papa Francisco no Vaticano. O beijo na bandeira ucraniana e o carinho com as crianças do país que foram até o Vaticano. Na cerimônia cheia de simbolismos, o Papa Francisco disse que o mundo testemunha a impotência da ONU e que o que aconteceu em Bucha foi um ataque horrível contra civis, mulheres e crianças indefesas. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa Russa tem sido uma das principais aliadas de Vladimir Putin, que também controla toda a mídia. A mensagem repassada ao público é a do exército do país ganhando posições e dos soldados ajudando a população. Algo bem diferente do que se vê nestas imagens, que mostram 2 tanques russos atirando contra um ciclista ucraniano em Bucha. É o oposto também do cenário visto nas regiões de onde as tropas russas saíram. Cidades inteiras destruídas, cada vez mais corpos encontrados e muitos com sinais de execução. Em Borodianka, Dmitry achou nos destroços a foto da mulher que procura, a mãe dele. A Procuradoria de Justiça da Ucrânia contabiliza quase 5.000 denúncias de crimes de guerra contra as tropas russas, o que aumentou ainda mais a pressão por ações da comunidade internacional. Nesta quarta, a União Europeia anunciou um novo pacote de sanções, como proibições da importação de carvão e de negócios com mais bancos russos, o que vai estrangular ainda mais a economia do país. Mas, segundo a Ucrânia, isso ainda não é suficiente. Os ucranianos querem que a União Europeia deixe de comprar petróleo e gás dos russos, algo difícil para os europeus. 40% do gás que eles consomem vem da Rússia e não há uma alternativa fácil e rápida. No Reino Unido, o governo anunciou que vai suspender todas as importações de carvão e petróleo russos até o fim do ano.
Em mensagem ao parlamento irlandês, Volodymyr Zelensky disse que o regime de Vladimir Putin está usando a fome como arma, ao bombardear infraestrutura agrária e impedir o transporte de alimentos. Em Kiev, que vive os primeiros dias sem bombas russas, a estação de trem virou um palco improvisado. Na cidade onde música também é uma forma de resistir. O que não está passando na cabeça desse povo, né? Que está ali numa estação de trem, na capital que estava sendo bombardeada, tocando música para ver se acalma o coração. Os Estados Unidos também impuseram novas sanções. Dessa vez, foram contra as filhas do presidente Vladimir Putin. Os representantes do Departamento de Justiça americano e do FBI deram os detalhes. Katerina Tikhonova e Maria Butina tiveram os bens congelados e estão proibidas de operar no sistema financeiro dos Estados Unidos. As duas filhas adultas de Vladimir Putin são fruto do casamento com Ludmila Butina, que acabou em 2013. O governo americano justificou a decisão, afirmando que a família esconde a riqueza do líder russo. O bilionário Konstantin Malofeyev, que teria fornecido dinheiro e equipamentos militares para a anexação da Crimeia, também foi alvo de sanções. O Departamento de Tesouro americano ainda impôs bloqueio total a qualquer transação bancária feita pelo Alfa Bank e pelo Sberbank, a maior instituição financeira da Rússia. De acordo com a Casa Branca, as medidas tomadas até agora devem reduzir o PIB da Rússia em 2 dígitos e acabar com 15 anos de ganhos econômicos. Além da economia, o Ocidente também tenta enfraquecer a diplomacia russa. Nesta quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU vai votar aqui em Nova York se suspende ou não o país do Conselho de Direitos Humanos. Para que isso aconteça, é preciso que 2/3 dos 193 países votantes digam sim para a proposta. Esta guerra está muito longe de terminar, mas os Estados Unidos vão continuar apoiando a Ucrânia em sua luta por liberdade, disse Joe Biden. De acordo com os últimos dados dos serviços de inteligência, a saída das tropas russas do entorno de Kiev já está praticamente concluída. Segundo autoridades do Ocidente, o exército russo está se preparando para intensificar os bombardeios em Donbás. É nesta região que está Mariupol, onde, segundo o prefeito, 5.000 civis morreram, incluindo 210 crianças. De volta ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vetou a Lei Paulo Gustavo, que previa o repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais ao setor cultural em estados e municípios. A lei, que ajuda a minimizar os efeitos econômicos da pandemia, pode entrar em vigor se o Congresso derrubar o veto de Bolsonaro. O veto presidencial foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O governo se justificou dizendo que a lei contraria o interesse público ao criar nova despesa sujeita ao limite do teto de gastos e não apontar compensação. Também argumentou que o projeto enfraqueceria as regras de controle e eficiência. A Lei Paulo Gustavo previa o repasse de 3 bilhões e 860 milhões de reais do governo federal para estados e municípios. A finalidade era dar socorro ao setor cultural que acumulou prejuízos durante a pandemia. O nome da lei foi uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid em 2021. O relator do texto no Senado disse que vai trabalhar para derrubar o veto. Para que esses investimentos importantes para a cultura nacional, para o revigoramento desse setor, que foi tão prejudicado durante a pandemia, possa ocorrer, beneficiando assim a história da sociedade brasileira. Vou te contar uma história boa agora. Um casal aqui do DF vai transformar um micro-ônibus numa casa sobre rodas para viajar o mundo inteiro. A meta é chegar ao Alasca. Um convite? Bora embarcar em um passeio por 17 estados brasileiros e 12 países durante 5 anos. Para muita gente é quase loucura essa proposta, mas para Letícia não. Ela topou na hora. E olha que nunca tinha nem viajado. O lugar mais longe que você já tinha ido fora do quadradinho foi onde? Valparaíso. Mas agora, aos 21 anos, junto com o namorado, ela vai conhecer muitos lugares. O grande sonho? Vai conhecer a praia, né? Porque eu não conheço ainda.
A ideia dessa viagem nasceu no coração do Bruno. De princípio, a gente ia se mudar para Goiânia ou para uma cidade litorânea. E aí veio o tchan do motorhome. A ideia do motorhome. Aí a gente pegou a ideia e juntou os dois. Como a gente já queria viajar, por que não viajar na nossa casa e na nossa fábrica? Os dois vão sair aqui do Distrito Federal para São Luís, no Maranhão. Já são 2.000 quilômetros só para começar. De lá vão descer pela costa brasileira até a fronteira com a Argentina. Depois vão até a cidade de Ushuaia, no extremo sul da América do Sul, conhecido como o fim do mundo. Para de lá, seguir para a Colômbia. A partir desse ponto, a viagem não é mais possível pela rodovia Pan-Americana. No Estreito de Darien, um trecho sem estradas, o casal vai ter que ir de balsa até o Panamá. Aí, meus amigos, de lá para frente é só sucesso, rumo ao Alasca. Um total de mais de 30.000 quilômetros, sem contar o trajeto da balsa. E aos poucos, esse ônibus escolar vai sendo transformado, ficando com mais cara de lar. É que ele, além de levar o casal nesse tour, vai ser também a moradia deles durante essa temporada. É o Bruno mesmo quem tem feito todas as adaptações. Esses bancos aqui vão ser retirados para que toda a casa seja montada aqui? Exatamente, Michael. Ali atrás a gente vai fazer o nosso quarto. Aqui a gente vai abrir uma porta, vamos retirar essa porta daqui para ter um estilo melhor. Aqui vai ser nosso banheiro, aqui onde nós estamos vai ser nossa dinette, vai ser uma mesinha para a gente tomar café da manhã, receber visitas. E aí onde você está vai ser nossa cozinha. Ela vai ser um pouco maior do que a maioria dos motorhomes, a gente vai prezar muito pelo tamanho da nossa cozinha. E afinal é a fábrica de vocês. Exatamente, é aqui que a gente vai fazer a confecção dos nossos bolos, que vai ser a nossa fonte de renda na rua, né? Vai ser o que vai nos manter durante esse passeio prolongado, que a gente não pode chamar de viagem, porque a gente vai estar passeando dentro da nossa casa, até o Alasca. Solta daqui, confere dali, tira da garagem, dá uma volta na rua e volta para a garagem de novo. Tudo para garantir que quando o grande dia chegar, vai estar tudo pronto. O custo dessa viagem está em torno de R$440 mil. Só de combustível devem ser quase 80 mil. O casal pretende custear tudo com a venda de doces. Hoje eles já fazem isso aqui em Brasília e vão fazer agora pelo mundo. Enquanto ele dirige, eu tô na cozinha produzindo. O tour começa em agosto. Os uniformes já estão prontos. E para você que topou ir junto, pode acompanhar tudo pelo Instagram deles, @casalnadanormal com 2 L's. E ver quando o motorhome sair dessa garagem pra valer. Se o amor resistir ao tanto de perrengue que vai ter daqui até o Alasca, vão ser felizes pra sempre, até que a morte os separe. Obrigado, beijo pra vocês, viu, casal? E pra você de casa, obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.